Boa noite a todos. Vamos começar a nossa espiritualidade de hoje através de um trecho desse livro aqui, Evangelização e Missão Profética da Igreja, que é o documento da CNBB, que vai falar justamente sobre o ímpeto missionário e o testemunho. Da certeza do bem encontrado e da compaixão pela situação de necessidade em que se encontram colegas, vizinhos, pelas condições de miséria e de abandono que chamam ao céu, nasce o ímpeto missionário. São Paulo fala: a caridade de Cristo nos compele, quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. Ora, ele morreu por todos, a fim de que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. O convite é irresistível. Venha ver como é bom, como é suave vivermos como irmãos. Convidam-se os colegas a conhecer os amigos da própria comunidade, a verificar como Jesus Cristo responde às exigências humanas, como se dilata o coração para amar quem nos parecia estranho, e se estende o olhar porque nada mais nos é estranho. O convite é feito à liberdade da pessoa, por isso é respeitoso das diferenças, não agride, antes é sinal de estima e amizade. O testemunho cristão se refere a algo que vimos e ouvimos, nasce da experiência de uma humanidade mais intensa, mais apaixonada por tudo que é humano, especialmente quando maltratado e sofredor. O testemunho cristão caracteriza-se pela gratidão. A pessoa é grata pelo encontro feito, pela vitória sobre a solidão, pela esperança diante dos problemas, pela resposta que já começou a verificar. Em segundo lugar, caracteriza-se pela gratuidade. A amizade oferecida, o trato respeitoso e acolhedor não são calculados. Em vista de um retorno, mas constituem gestos gratuitos. Isso atravessa qualquer diversidade de postura cultural, ética e religiosa. A pessoa tocada por esse diferente modo de viver poderá aderir e aprofundar as razões da fé. Caso não adira, poderá ao menos ser aliada na luta por uma sociedade mais justa e fraterna, a partir de sua opção diferente de vida. Esse é o testemunho do que é ser cristão. E ninguém foi mais cristão e foi mais perto de Cristo do que Pedro e Paulo. Então vamos fazer agora uma oração a Pedro e Paulo. Eu vou falar e vocês repetem, por favor. Príncipes dos apóstolos e doutores do universo, São Pedro e São Paulo, rogai ao Mestre de todas as coisas, que dê a paz ao mundo e às nossas almas, de acordo com sua grande misericórdia. Fazei de nós seguidores fiéis de Jesus, e inspirai-nos o zelo missionário. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Boa noite a todos. Decolores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa escola vivencial de hoje, né? Que estejamos preparados para ouvir falar sobre os nossos mestres, né? Nossa base aqui na fé, no movimento de Cursilho, como tão bem lembrou a Vânia aí com a nossa espiritualidade. E hoje, para fazer a nossa escola, nós vamos ter a participação muito ilustre do nosso querido senhor João Bosco para falar conosco. Mas antes, vamos fazer a nossa oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sr. João Bosco, que bom de novo podendo estar aqui presencialmente conosco, né? E hoje ele vai estar aqui falando conosco. Obrigado, Eli. Bom, gente, boa noite para vocês. Primeiramente, eu queria me desculpar da minha ausência esses dias na escola. Tem bem tempo que eu não apareço por aqui. Nós estamos lá em casa passando uma fase meio difícil, né? A Maria Rita está muito doente, com problema sério de saúde. Está exigindo a minha presença 24 horas do lado dela, então não tem como eu sair para lugar nenhum mesmo, né? Ela está com fratura na coluna, ela está com o ombro quebrado em 4 lugares no ombro esquerdo, ela caiu e está com osteoporose muito avançado, um nível muito alto, está tratando, né? Melhorou, está melhorando, os exames que está fazendo, vem tendo uma melhora muito devagar, mas vem tendo uma melhora. Mas depois da manhã, quinta-feira, ela vai voltar no ortopedista, que toda quinta-feira ela tira raio-x e leva lá. Ele vai acompanhando. Agora, quinta, ele vai decidir direito se vai operar ou não. Então, estamos nessa expectativa aí para ver o que vai acontecer, né? Está na mão de Deus, Deus sabe, né? Das coisas, nós não sabemos de nada. Bom, como diz o outro não veio, eu vim no lugar, né? Bom, gente, hoje o nosso tema é sobre São Pedro e São Paulo. Bom, São Pedro era um homem simples, humilde, pescador, né? Vivia lá no mar, pescando, né? Não sei, isso eu não vi lugar nenhum. Talvez até analfabeto, não sei se era, talvez, mas se não fosse, devia ser de poucas leituras. Um homem muito simples, muito humilde, né? E um certo dia, Cristo passou por ali e o convidou. Vem e siga-me. Você é pescador, né? Mas eu vou te fazer você não pescador de peixe, que você já é, né? Vou fazer você pescador de homens. E ele abandonou tudo, né? O seu barco, as suas redes, e foi atrás de Cristo, né? Com toda a sua dificuldade, né? E foi atrás de Cristo. Agora, São Paulo era um homem diferente, era um homem sábio, um homem, como diz o ditado antigo, um homem letrado, né? Estudado, um homem de origem. Pedro morava lá na Galileia, né? E Paulo era um homem de origem romana, nacionalidade romana, né? Mas tinha um problema, né? Ele era um perseguidor dos cristãos. Eu não sei, né? Isso eu não vi em lugar nenhum, mas faço ideia. Quantos cristãos morreram e perderam a vida nas mãos de Paulo? Quantos cristãos? A verdade é essa, né? Mas todos dois um dia seguiram Cristo, de maneiras diferentes, chamados diferentes. Pedro foi um chamado simples. Vamos, Pedro, vamos comigo. Larga esse barco aí, larga essa rede aí, vamos embora. Vamos pescar homens. E Pedro foi.
Agora, Paulo, numa das viagens dele, dirigindo para Damasco, né? Montado num cavalo, deve ser um cavalo muito bonito, né? Um cavalo muito chique. Ele teve uma visão muito grande, né? E uma voz falava assim: por Saulo, Saulo, porque Paulo não era Paulo, ele chamava Saulo, igual Pedro. Pedro não era Pedro, ele chamava era Simão. Ele não chamava Pedro, né? Ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou: Senhor, quem é o Senhor? Mestre, quem é o Senhor? Ele falou assim: eu sou Jesus que você persegue. Naquele momento, Paulo foi envolvido de um clarão muito forte, um clarão que ofuscou a visão dele, ele ficou sem visão. E ele caiu do cavalo. E dali ele ficou totalmente sem visão. Assim foi o chamado de Paulo. Bem diferente de Pedro, né? E Paulo foi para Damasco, porque o Paulo era um homem líder. Ele era líder de comunidade. Ele tinha uma liderança muito grande em Damasco, onde ele morava, em Damasco, né? Onde ele trabalhava, que ele exercia a função dele, né? Pois é. Todos dois, que foram chamados de maneira diferente, seguiram Cristo. E isso eu não li, isso eu entendo. Há poucos dias atrás, nós tivemos um evangelho que Jesus pergunta aos discípulos assim: escuta uma coisa, o que diz aí o pessoal aí, os homens que eu sou? Aí um fala: tá, uns falam que você é Messias, outros falam que você é Jeremias, outros falam que você é um profeta que ressuscitou. Cada um fala uma coisa. Aí Pedro levantou e falou assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. Eu acho, no meu entendimento, que é muito pequeno, eu acho que nesse momento Jesus decidiu lá dentro dele, da cabecinha dele, que ali estava o homem que ele queria para chefiar a igreja. Pela resposta que Pedro deu a ele: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Tanto é que Jesus falou para ele assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Você não é mais Pedro, você é pedra, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. O que é isso? É o chefe da igreja. Pedro tornou-se o primeiro papa da igreja, foi ele. Foi nesse momento em que eu acho que Cristo decidiu que Pedro seria o primeiro papa da igreja, né? Pela resposta que Jesus deu a ele. E os dois foram vivendo, trabalhando, né? Pedro na sua dificuldade que tinha. Pedro às vezes errava muito. Pedro, nosso Senhor chamava a atenção dele: Pedro, Pedro, não é assim. Chamava a atenção dele. Lá no Jardim das Oliveiras, quando nosso Senhor foi preso, o que Pedro fez? Pegou a espada e cortou a orelha de um soldado. O que Cristo fez? Pegou a orelha e colocou no lugar. E chamou a atenção de Pedro. Chamou a atenção de Pedro. Mas ele queria Pedro como papa. E ele tornou-se papa realmente, né? Mais tarde Pedro foi para Roma, como Paulo também foi para Roma, né? E Paulo tinha uma liderança muito grande, né? Lá na região do Mediterrâneo, né? Damasco, por ali. Então ele trabalhava muito e passou a ser um grande evangelizador, defensor de Cristo, né? Ele estudou mesmo para valer, para se formar um evangelizador que ele foi. Ele chegou a tal ponto que ele dizia: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Isso Paulo falou, que é o tanto que ele vivia do lado do Cristo, né? Trabalhando
em favor do Cristo, da evangelização. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes. Nem por isso Jesus decidiu dele. E falou com ele: Pedro, tu me amas? Claro, você sabe que eu te amo. Perguntou ele várias vezes. Porque ele sabia das dificuldades de Pedro. Ele sabia que Pedro tinha suas dificuldades. Mas era um homem justo, um homem bacana, né? Lá mesmo, em Jerusalém, Cristo falou com Pedro: Pedro, tu vais me negar 3 vezes. Não, que é isto? E ele negou. Antes que o guarda cantasse, ele negou 3 vezes. Que é isso? Conheço esse homem? Não, nunca vi esse homem na minha vida. Ele negou Cristo 3 vezes. Mas depois ele chorou amargamente. Arrependimento, né? De ter negado o próprio Cristo. Bom, São Paulo, né, viveu lá na região dele, no Mediterrâneo, evangelizando, sarou, a visão dele voltou normal, tornou-se um homem normal, e ele trabalhou. Foi para Roma no final da vida dele, teve um final de vida, coitado, foi preso várias vezes por causa de Cristo, por causa da religião. Depois ele foi decapitado, cortaram o pescocinho dele, né? São Pedro morreu, coitadinho, crucificado, igual Cristo, só com um detalhe, que ele pediu: eu quero morrer igual o meu Senhor, mas não de cabeça para cima, igual Cristo morreu. Eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Então ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E quando Cristo começou a sofrer a paixão, a morte dele, né? O que aconteceu com Pedro? E os outros apóstolos também. Tudo ficaram, de certo modo, decepcionados. Foram tudo lá para casa, trancaram a porta com medo. Somente um dos 12, somente um acompanhou Cristo. Foi o São João Evangelista, que ficou do lado de Nossa Senhora. O resto está tudo fechado, com 7 chaves, com medo de quem? Dos pagãos. E na verdade, Pedro só assumiu a liderança da igreja depois da ressurreição de Cristo e depois da assunção. Depois da ascensão. Assunção de Nossa Senhora. A ascensão do Senhor aos céus. Por quê? Logo depois da ascensão, Cristo falou, né? Eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o meu Espírito Santo, Paráclito, como Ele mandou. Então, do dia que Ele mandou o Espírito Santo, que desceu sobre cada um deles, em forma de língua de fogo, e sobre Nossa Senhora também, porque Nossa Senhora ficou lá no meio deles. Rezava, orava, no meio deles lá, fechadinha, com medo, né? Tudo com medo. Daquele momento em diante, não só Pedro, todos, mas foi daquele momento em diante, Pedro perdeu o medo. Pedro saiu, falando outras línguas, e ele decidiu, né? Dali, ele assumiu a liderança da igreja. Com a força de quem? Do Espírito Santo de Deus. Estava sobre ele. E sobre todos os outros. E ele tinha uma liderança muito grande com os outros apóstolos. Então ele fazia um trabalho com os outros apóstolos para eles não perderem a fé. Pedro fazia isso. Pedro trabalhou muito evangelizando e foi para Roma. O final da vida de São Pedro foi em Roma. Também de São Paulo também. Foi em Roma. Então, agora vem uma pergunta muito importante. Por que a igreja celebra São Pedro e São Paulo na mesma data? 29 de junho. Aí eu achei. Dia 29 de junho é a data anual da celebração de São Pedro e São Paulo. São celebrados juntos
devido o reconhecimento das virtudes cristãs dos dois importantes apóstolos, que defenderam o Evangelho de Jesus Cristo com suas vidas. Por isso que são celebrados juntos. De uma maneira diferente, mas os dois, eles foram considerados a coluna, os dois, a coluna mestre da igreja, das duas colunas mestres da igreja. O Papa Emérito, que é o Bento XVI, em 2012, ele chamou ele de coluna mestre da igreja, os dois, Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo tornaram apóstolos de maneiras diferentes, mas o objetivo deles era a mesma, era evangelizar. Pedro tornou-se o grande apóstolo depois da descida do Espírito Santo, que isso eu já falei para vocês. Ele tornou-se o grande apóstolo depois da descida do Espírito Santo. Então, a força espiritual, né? O poder do Espírito Santo. A festa de São Pedro e São Paulo é uma festa das mais comemoradas entre as chamadas festas juninas. Normalmente, essas celebrações são feitas com muitas quermesses, arraiais, grandes fogueiras, como acontece também nas festas de São João. A origem do dia 29 de junho, a celebração da festa de São Pedro e São Paulo, é muito antiga. Ocorre o dia 29, pois teria a data de aniversário da morte e do translado das relíquias dos dois santos. Acredita-se que Pedro morreu dia 29 de junho do ano 64 depois de Cristo. Ele morreu. Foi uma época de grande perseguição dos cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos de maneira muito grande, né? São Paulo apóstolo morreu degolado, né? Decapitado. Hoje nós temos dentro do muro a igreja de São Pedro foi construída em cima do túmulo dele. E a igreja de São Paulo Apóstolo é fora dos muros do Vaticano, é fora dos muros, mas também em cima das relíquias dele. Das relíquias de São Pedro e São Paulo. Então, não é por motivo qualquer, né? É por motivo muito forte, é que o concílio escolheu São Paulo como seu patrono. Foi escolhido São Paulo Apóstolo, devido ao trabalho que ele fez na sua época, da evangelização, que é o objetivo do concílio, evangelizar os ambientes. É o objetivo do concílio, é esse. Então, São Paulo Apóstolo é o nosso patrono. Então, a gente deve sempre rezar para ele, pedindo a ele essa sabedoria dele para nós, né? A sabedoria dele para nós, para a gente poder tocar o nosso barco de evangelista, de concilista, né? Evangelizar os ambientes. Somos humanos, somos sujeitos a erros, a falhas, mas somos de Cristo. Isto que é importante. Nós somos do lado de Cristo. Isso aí é muito importante para nós. Então, pedir a São Paulo e a São Pedro também, que ilumine a nossa cabecinha, nos ajude a nosso trabalho de evangelização, como eles trabalharam tão bem, né? Tão bem que entregaram as suas vidas por causa do próprio Cristo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo aos esses dois grandes santos, as colunas da igreja, que nos ajude, que fique do nosso lado, nessa nossa caminhada de concilista, em São João del Rei, no Brasil e no mundo, né? Que o movimento de concílio consiga o objetivo, né?
Outro dia eu estava em casa, assisti através do celular uma escola do Corinthians, eu fiquei emocionado. Que escola, que trabalho lindo que aquele homem faz. Aquilo é um cursilista de coração, né? Que trabalho maravilhoso. Era um homem difícil, era um homem orgulhoso, prepotente, ele mesmo falou tantos os defeitos. Ele conseguiu, né? Inverter tudo isso em favor do outro, do irmão. Que maravilha. Foi uma escola linda, eu achei. Né? É obra de São Paulo Apóstolo, com certeza. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe de Deus da igreja. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo a esses dois grandes santos a proteção para nossas vidas. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos, muito obrigado. Um abraço. Lili, tem os recados aí, Lili? Muito obrigado, viu, Sr. João, por falar, né, tão bem dos nossos patronos. Bom, pessoal, nós estamos agora na preparação para o nosso primeiro cursilho misto, jovem, que vai ser diocesano. Como todos bem sabem, né? Aqui em São João nós estamos sem a casa de pastoral. A nova casa ainda está sendo construída, então nós não temos um local aqui adequado onde podemos realizar nossos cursilhos. Então, nós resolvemos, juntamente com o setor de Lavras, que esse próximo cursilho ele seria diocesano e realizado em Lavras. Então, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, estaremos realizando esse cursilho jovem, lá, juntamente com o setor de Lavras, que aí pega várias cidades ao entorno, né? Luminárias, Jacito, Mirim, Luminárias, né? Então, vai pegar essa parte, setor São João, que aí abrange aqui também Santa Cruz de Minas, Lagoa Dourada, e aí tem setor Prados, Dores de Campo, setor Resende Costa, Madre de Deus, que está aqui conosco. Então, todo esse pessoal vai estar junto, tá? Para a gente realizar esse primeiro cursilho diocesano. Então, gente, a gente queria pedir para vocês, para a cursilista que está aí, né, nos escutando, olhe na sua família, olhe seus amigos, vejam os jovens que estão ao entorno aí e que podem participar, tá? O cursilho é para a faixa etária de 18 a 30 anos, homem ou mulher, solteiro, tá bom? Então, a gente conta com vocês para estar fazendo essa divulgação, para estar mostrando e procurando. Como é que a gente consegue a ficha, Lili? Tá fácil. Procure, pode procurar na sua paróquia, na secretaria paroquial, e a gente está deixando esses recados para a gente, né, as paróquias estarem encaminhando para a gente. Pode entrar no Facebook do Movimento de Cursilho e deixar sua mensagem lá, no YouTube também do cursilho, porque aí a gente vai estar de olho nisso e aí vai entrar em contato, tá bom? E essas pessoas, né, que vocês têm visto mais aqui nas reuniões, estão sempre conosco, todo mundo vai ter acesso a essa ficha, então fica fácil, tá bom?
Toda terça-feira, nós estamos aqui com a Escola Vivencial presencial, no Salão Paroquial do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, né, às 19 horas. Então, pode vir aqui também, entrar em contato conosco para pegar a sua ficha. Agora, presta atenção, gente. Para São João del Rei, Santa Cruz, Madre de Deus, nós só temos 20 fichas. Então, se ficar aí demorando muito, vai ficar sem, tá bom? Resende Costa tem 10 fichas, Dores e Prados, 10 fichas. Lavras, 20 fichas também. Por que 60? Porque a casa comporta isso. Tá bom? Então, nós contamos com a colaboração de todos para estar fazendo essa divulgação e estar pegando a ficha para aquelas pessoas que queiram participar. Combinado? Bom, outra coisa. Dia 10 de setembro, nós teremos a nossa viagem à Aparecida do Norte, onde teremos a Utreia Nacional. Celebraremos lá os 60 anos do movimento de Cursilho no Brasil. E 50 anos na nossa diocese. Então, é um momento muito importante, onde a gente conta com a participação de todos. Tá? Restam poucas vagas para a viagem para Aparecida, mas ainda temos. E aí, se muita gente procurar também, nós colocamos mais um ônibus. Tá bom? Mas precisa que o pessoal entre em contato, pode falar também lá no Facebook, pode ligar para o João, para o Wesley, que aí a gente vai encaminhando. Combinado? Bom, como vocês bem sabem, o movimento de Cursilho está sempre aí dando um apoio, né, para a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. E nesse momento, a fraternidade está precisando muito de materiais de limpeza e fraldas geriátricas. Então, por favor, quem puder ajudar, contribuir de alguma forma, tá? Entre em contato conosco nos grupos do Cursilho, pelo Facebook também. Se precisar, a gente busca, tá? Mas o que a gente precisa, nesse momento, é nos unir para auxiliar, né, nessas coisas que estão mais urgentes lá, que eles estão mais necessitados. Combinado? Então, contamos com a participação de todos na divulgação dos nossos eventos e nessa ajuda, né, efetiva para a Fraternidade Sagrado Coração de Jesus. Mais uma vez, a gente agradece a todos que estão vindo participar. Cada dia chega mais pessoas e isso é muito importante, porque é importante esse carinho, né? Essa aproximação, essa volta aos nossos encontros. E agradeço também a todos que estão aí participando online. E a gente pede sempre, curta, comente, compartilhe, porque assim você estará ajudando a evangelizar em todos os ambientes. Então, a gente conta com vocês, não só aqui presencialmente, mas quem não pode estar aqui, que está online, que nos ajude dessa forma também na evangelização. Combinado? Então, para encerrar, vamos rezar uma Salve Rainha e agradecer por mais esse momento de todos juntos aqui. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, a vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver. E depois desse testemunho, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Maria, Mãe de Deus da Igreja, São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Viva a vida, decolores.